Muito bem. Mateus capítulo 1, verso 18, até o verso de número 25. Os irmãos podem acompanhar isso pela projeção. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez ele como ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora, Lucas. Agora vocês vão precisar abrir, né? Capítulo 2. E versos de 1 a 7. Lucas 2. Lucas 1, desculpem. 26 a 35. Quase que eu leio o mesmo texto aí do nascimento de Cristo. Lucas 1. Obrigado. 26 a 35. Aí, esse texto aqui não tem a projeção. Irmãos, eu leio um versículo, a igreja responde com a leitura do outro. Eu começo, no verso 26, nós vamos intercalando, alternando, até o verso 35, tá bom? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com Israel, homem da graça de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs a pensar no que significaria essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Senhor manifeste graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua bendita palavra, que o seu Espírito ilumine a nossa mente, nosso coração, a nossa vida se torne a boa terra, que acolhe a semente do Evangelho, que ela produza com muitos frutos. Ele será chamado Emanuel. Nosso tema hoje de reflexão é esse, Emanuel. O que quer dizer? O quê? Deus conosco. O Deus que deixa o trono da glória, que assume uma forma humana e que vem habitar entre nós, para manifestar a glória como Filho unigênito do Pai, e mais do que isso, para cumprir um propósito grandioso da redenção da humanidade, para trazer salvação ao coração pecador, para promover vida àqueles que estavam mortos. Jesus, o Emanuel, essa é a grande mensagem do Natal. Deus veio habitar entre os homens. E algumas questões
teológicas, algumas compreensões bíblicas com respeito à pessoa de Cristo, que nós precisamos fortalecer nesse Natal, na oportunidade dos encontros, na oportunidade da data, na oportunidade, né, onde amigos, familiares celebram o Natal, e a partir daí nós temos facilidade de falar sobre o principal personagem do Natal, o principal propósito do Natal, que é o Emanuel, o Deus conosco. Então eu quero fazer algumas reflexões, irmãos, porque se o Senhor Jesus não tivesse a natureza humana e também a sua natureza divina, nós jamais seríamos alcançados com a salvação. Jamais o plano de Deus poderia ser executado com eficácia, como foi executado com eficácia. Então a proposta de Deus com a vinda de Cristo só pode se realizar pelo fato dele ser o Emanuel, dele ser Deus e dele ser homem. E nós vamos descobrir, né, o porquê, ou nós vamos relembrar, né, o porquê dessa grande verdade que trouxe a possibilidade a cada um que crê da salvação em Cristo Jesus. Então o Natal ele é celebrado em toda a terra, né? É tempo de luzes, é tempo de canções, e eu relacionei algumas coisas aqui mencionadas ao Natal. Está mais fácil para mim ver o escrito Natal lá em vermelho, não ficou bom. Então, encontro familiar, você deve estar se preparando para receber alguns amigos, ou para ir visitar alguns amigos, para reunir a sua casa, para celebrar, para ter um tempo de conversa, de reencontro. É árvores, né? Árvores, é luzes, é canções. Quando chegamos nessa data do Natal, nós identificamos que o Natal está chegando pelas luzes, pelas canções, pelas árvores de Natal que vão aparecendo aí nas ruas, nos shoppings, né? Nas casas, nas igrejas. Nós mesmos estamos aqui com a nossa ornamentação de Natal também, né? Procurando celebrar aí o Natal. Natal é solidariedade, você vai dispor o coração para ser mais solidário, mais generoso, para olhar mais ao próximo, para assistir mais à necessidade, né, à carência do outro, não só na questão financeira, mas também na questão do carinho, do afeto, do abraço, né? É um período do ano em que as pessoas olham mais para o próximo, onde as pessoas respeitam mais o próximo, onde ações mais amorosas são tomadas, né? O Natal traz essa questão também para nós. Traz a possibilidade da troca de presentes, né? Troca de presentes é sinal de consideração, é sinal de carinho, é sinal do quanto a pessoa é importante para mim, né? Então você vai lá e faz a sua troca de presentes, você dá o seu presente, representando, simbolizando, né, o quanto você quer bem de verdade aquela pessoa, o quanto você se importa, o quanto você a valoriza, o quanto ela é importante para você, para a sua história. Há também no Natal um outro personagem, e aí a gente já não agrada muito, a igreja já não ajuda a proclamar, que é o Emanuel. É o Papai Noel, que vem, como sempre vem na história da humanidade, um personagem para tentar tomar o lugar do personagem principal. Na Páscoa nós temos o coelhinho, que bota ovo de chocolate. No Natal nós temos o Noel, né, o Papai Noel, que nasce da história bonita de alguém que quer ser generoso, que quer ser solidário, e que quem sabe jamais pediu para que a sua história tivesse uma conotação comercial, capitalista, como tem hoje. Mas alguns filmes até hollywoodianos aí que a gente assiste, apresenta o Papai Noel até como alguém sem pecado e com algumas habilidades extraordinárias, especiais, né? O quanto é o propósito que devagarzinho vai tendo o Papai Noel, né? E ao longo da história vai alcançando aí para tomar o lugar de Cristo, Senhor do Natal. Então, por uma questão capitalista, uma questão aí de marketing, mas que vem também com alguns traços assim, de solidariedade, até de extraordinário. Nos filmes que a gente assiste, a gente vê que ele faz o extraordinário, ele quebranta o coração das pessoas, ele une outras pessoas, ele
conserta a história de alguém, ele cura alguém que estava doente. Tem um aspecto assim, como se fosse até a pessoa do próprio Deus, né? E a gente fica emocionado ao ver, né? Mas é uma figura que a igreja deve combater. Uma figura que nós devemos ter o cuidado para que não venha se tornar, né, um personagem maior, mais querido, mais amado do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja, ela tem que ter um certo cuidado com esse Emanuel aí, tá bom? Mas o Natal, ele vai trazer todas essas coisas para nós. E cabe à igreja proclamar, anunciar e envolver na história, nas festividades de Natal, o personagem maior, o personagem central. O personagem que faz a igreja existir, que trouxe a igreja à existência. O personagem que é a razão de ser da nossa vida. O personagem que é aquele que merece a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. É aquele que deve ser a razão da nossa vida. Nós vivemos, fomos criados por Deus para glorificar o nome de Deus e o nome de Cristo, seu Filho, Senhor nosso, Salvador nosso. Então eu quero meditar, irmãos, usando os textos que nós já lemos sobre o nascimento de Cristo. Um, o nascimento lá em si, e outro, o anúncio do nascimento pelo anjo Gabriel a Maria. E a primeira coisa que eu vejo aqui, Emanuel traz-nos a certeza da lição de que Jesus é Deus. Ele não é só um ser humano, ele é Deus. É Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. E há muitas implicações necessárias na compreensão nossa, que precisa nos levar à compreensão exata do porquê o Salvador precisava ser Deus. Porque o plano de salvação, para ser executado com eficácia, para cumprir os propósitos do Pai Celeste, precisava ter, na sua natureza, a condição de ser Deus. Então o que acontece aí? Jesus deixa o seu trono lá na glória, como Deus que ele sempre foi, que participou de todas as coisas, inclusive da criação de todas as coisas. Quando nada existia, diz a Bíblia que ele já existia. Quando as coisas vieram a existir, João capítulo 1 vai falar do verbo que se tornou carne, que habitou entre nós, mas é aquele verbo que estava no princípio de todas as coisas, aquele Deus sem o qual nenhuma coisa passou a existir. E esse Deus glorioso, o Filho unigênito do Pai, ele vai deixar o seu trono lá na glória, ele vai se esvaziar de si mesmo, ele vai assumir a forma humana e Deus vai andar entre os homens. Nunca isso aconteceu na história da humanidade, apesar de haver muitas ideologias religiosas, e já existiam muitos pensamentos e princípios religiosos antes do nascimento de Cristo em Belém. Um Deus que verdadeiramente é Deus, que deixou o trono da glória, que deixou os céus, e que habitou entre nós. É um momento especial, extraordinário, para a história da humanidade. Há alguns relatos bíblicos que nos ajudam a entender aí que de fato Jesus é Deus. Se você quiser ir observando na sua Bíblia, eu vou mencionar alguns textos, você pode ir abrindo. Alguns eu vou pedir mesmo para nós lermos juntos, mas outros eu quero apenas mencionar. João capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas ele diz também que ele e o Pai Celeste, que envia as ovelhas, é um só. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Nesse momento, irmãos, ele está se identificando com a sua natureza divina. Ele está dizendo, eu sou Deus como o Pai é Deus. O que quer dizer, eu e o Pai somos um? Nós somos da mesma natureza, nós temos a mesma essência, nós temos o mesmo poder, nós temos as mesmas possibilidades, nós somos o mesmo. Quem vê a mim, vê o Pai também, que me enviou. João também, 14, verso 10, verso 11, Jesus já tinha se apresentado como o caminho que leva à presença do Pai Celeste, o caminho da verdade e da vida, e aqui ele fala, por quê? Por que eu posso ser? Porque de fato,
Quem me vê, vê o Pai que me enviou. Quem me conhece, conhece a Deus, na sua essência, na sua grandeza, no seu poder, na sua sabedoria, na sua perfeição, na sua imutabilidade, com todas as suas características. É Deus conosco. Jesus é Deus. Há depois algumas propostas para vermos o Verbo de Deus encarnado. João declara isso e testifica isso no capítulo 1, no versículo 1 a 3, no versículo 10 a 14. E esse texto eu quero ler com vocês, porque menciona a visão de João com respeito ao nascimento de Cristo em Belém de uma forma diferente, porque João, quando escreve o seu evangelho, ele escreve a todos os povos, diferente dos outros evangelistas. E ele escreve para provar que Jesus é Deus. Esse é o propósito dele. Ele quer que as nações da terra identifiquem Jesus não como homem perfeito, não como um grande personagem da história, mas como Deus habitando entre nós. E aí o texto vai dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 1 a 3. Vamos agora, irmãos, para o 10 a 14. Vamos ler juntos? O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus vem manifestar a glória do próprio Deus entre os homens. Uma glória antes nunca vista na terra. Uma glória antes nunca estabelecida na terra de forma tão grandiosa, tão aberta, tão clara, tão perto dos homens. E é por isso que Jesus realizou alguns sinais e proferiu algumas palavras que demonstram que de fato ele era mais do que um ser humano. Ele era Deus. Quero lembrar também isso aqui com alguns textos, porque Jesus falou e Jesus fez algumas coisas que os seres humanos, nós não somos capazes de fazer. É coisa de Deus. Primeira coisa que eu posso lembrar, ele é aquele que perdoa pecados. Aliás, o perdoar pecados de Jesus neste momento causou estranheza e revolta dos judeus. Ele encontra-se com um paralítico, que é levado pelos seus amigos à presença de Cristo. Ele olha, ele observa a fé, ele proclama a admirável fé daqueles homens, e a expressão primeira àquele paralítico de Jesus é: perdoado estão os seus pecados. Sua casa estava cheia de gente, havia uma multidão à sua volta, e alguns dos judeus começam a pensar, diz o texto, a indagar nas suas mentes, nos seus corações: quem é esse que pode até perdoar pecados? Jesus, não sendo homem, mas sendo Deus, sondando os corações, e o texto de Marcos capítulo 2, versos 5 a 11, vai te ajudar a identificar isso aí. Diz o texto que Jesus, sondando os corações, e sabendo que alguns indagavam: quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Ele ergue a sua voz e disse: vocês que estão aí pensando que eu não posso perdoar pecados, o que é mais fácil para vocês? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Então, para que saiba que posso perdoar pecados e posso curar, realizando também o impossível aos homens, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou e voltou saltitante, glorificando a Deus para a sua casa. Só Deus, irmãos, pode perdoar pecados. Só Deus pode realizar o impossível aos homens. Só o nosso Jesus, na sua grandeza, no seu poder, pode multiplicar pães e peixes, como nós
meditamos aqui na nossa última reflexão, observando os escritos de Marcos capítulo 6. Só Jesus é aquele que pôde andar sobre as águas. João também capítulo 6. Indo encontrar com os seus discípulos num mar revolto. Não é um mar de calmaria, não é uma água tranquila ainda de um lago, é um mar de ondas bravias que vêm e que vão, e de ventos fortes que sopram com toda a sua impetuosidade. Mas ali então nós vemos o que? Jesus vem a andar sobre as águas. Quando os discípulos veem, eles dizem, é um fantasma. Nunca ninguém andou sobre as águas. Nunca vimos nenhum ser humano andar sobre as águas. Ainda mais nessa tempestade, mal nós conseguimos conduzir o barco. Mal nós conseguimos nos manter de pé dentro do barco. Só pode ser um fantasma. Mas não é um fantasma. É o Emanuel. É Deus conosco. É aquele para o qual não há impossíveis. É aquele que demonstra que está acima das nossas forças, acima das nossas possibilidades, está debaixo dos seus pés. Ele vai andando sobre as águas. Ainda dá a Pedro a oportunidade de andar um pouquinho sobre as águas, enquanto ele manteve os seus olhos fitos em Jesus, na sua pequena fé. Mas é o segundo homem que andou, viu? E esse era somente homem, não tinha natureza divina. Mas pelo poder e pela palavra do ser divino. João capítulo 11, Jesus ressuscita mortos. A ressurreição de Lázaro. Já estava sepultado, fedendo, mal cheiroso. Jesus pede que abre a porta do sepulcro, arraste a pedra e chama Lázaro para fora. Ele vem todo enfaixado, mas ele retoma a vida e Jesus diz, desatai e deixai-o ir. Marta e Maria não acreditavam mais. Aqueles que com ela choravam, diziam, ele vai lá apenas para chorar. Ele vai lá apenas para lamentar, porque não pôde se despedir do amigo. Não, ele é Deus, ele vai para fazer o extraordinário. Ele vai para fazer o que ninguém podia fazer. Em palavras, em ações, Jesus demonstra muito claramente, ele é Deus. No outro tempo, no mar da Galileia, na tempestade, com ondas fortes, com bons marinheiros que não conseguem controlar o barco e chegam à conclusão que vão afundar, vão naufragar, Jesus está descansando no porão do barco. Desce lá o discípulo, sacode Jesus e fala, Senhor, como é que o Senhor consegue dormir? Com esse vento todo, com essa onda forte, com esse barco balançando desse jeito. Ele sobe até ao barco. Ele ordena os ventos e o mar. E o vento e o mar lhe obedecem de forma a se transformar em bonança, diz o texto. Tranquilidade, em calmaria. E eles seguiram então a sua viagem. Qual foi a pergunta dos discípulos? A indagação deles na sua cabeça? Quem sabe no burburinho um para com o outro, o que eles queriam saber, irmãos? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, não é outro senão o Emanuel. É Deus. É Deus conosco. E é por isso que o nascimento de Cristo é tão extraordinário, irmãos. É único na história. Maria recebe a visita do anjo. O anjo comunica, você vai ser mãe do Salvador. A pergunta clara na mente de Maria é essa, como pode se dar isso, Senhor? Eu não coabitei com homem nenhum, eu sou virgem. Eu não tenho relacionamento sexual com nenhum homem. Virgem não pode engravidar, virgem não pode dar à luz, não tem como o ventre materno de uma virgem conceber. O anjo diz, fique tranquilo, o poder do Altíssimo te envolverá. O que há de ser gerado aí, e ele comunicou também a José, como nós lemos, é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Essa criança que vai nascer vai ser chamada de Filho do Altíssimo. Filho de Deus. Porque, irmãos, era necessário que o menino que nascesse em Belém, o Messias prometido a Israel quando viesse ao mundo, tivesse de nascer de uma virgem e tivesse de ter a natureza divina. O que a Bíblia fala sobre o nascimento natural de todos nós? A Bíblia diz que em razão do pecado original dos nossos pais, Adão e Eva, toda criança que nasce, nasce em pecado já. O salmista diz
em pecado me concebeu minha mãe. Se é fruto do relacionamento sexual entre homem e mulher, de uma gestação natural entre homem e mulher, essa criança nasce em pecado. Ela nasce em uma natureza pecaminosa. Ela é concebida assim. Agora, aquele que ia morrer na cruz, que ia pagar pelos injustos, não podia ser injusto, não podia ter pecado, não podia ter natureza pecaminosa. Se o Senhor Jesus não é reconhecido por alguém como o Emanuel, como Deus conosco, então ele não pode ser reconhecido como Salvador. Porque ele só pode salvar o seu povo dos seus pecados, porque ele não pecou. Era necessário que um justo, sem pecado, sem falha, sem defeito, santo, puro, desse a sua vida, vertesse o seu sangue pelos injustos. Se ele fosse só homem, se ele nascesse com o nascimento natural como todos nós, seu sacrifício na cruz, sua morte na cruz, seria, quem sabe, como a morte daquele que estava ao seu lado, malfeitor, mesmo que não fosse por suas práticas, mesmo que não fosse ele condenado justamente, mas algum erro, alguma falha, mesmo que ele não tivesse cometido nem erro nem falha, mas pelo simples fato de ter uma natureza pecaminosa comum a dos seres humanos, aprisionada a uma natureza de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, do pecado original. Nascemos da iniquidade. Em pecado somos concebidos. É isso que a Bíblia diz. E quem nasce em pecado, com a natureza pecaminosa, não pode verter sangue justo, sangue puro, sangue eficaz, para perdoar pecados de pecadores, porque ele tem uma natureza pecaminosa. E é importante nós entendermos bem isso. O Emanuel, Jesus é Emanuel, é Deus conosco, porque era preciso que um Deus santo deixasse o seu trono lá na glória e viesse nascer entre os homens de forma natural, mas numa gestação extraordinária, sobrenatural, para que este homem vivendo entre nós, esse Deus habitando entre os homens, manifestando a ele as suas palavras, as suas obras extraordinárias, preservando a sua santidade, a sua pureza, caminhasse na direção do Calvário e vertesse o sangue que nos purifica de todo o pecado. Santo, irmãos, puro, como o cordeiro que precisava ser morto, sem defeito, sem mácula, nem ruga, que era substituído para trazer o sangue puro e inocente em favor dos pecadores, para purificar então os seus pecados. Só há um, só o Emanuel, só Jesus. Nenhum outro existiu antes dele na face da terra, nenhum outro vai existir mais depois dele, porque também não há necessidade de nenhum outro. Ele é único, mas é suficiente, porque é Deus conosco. Uma outra grande verdade, irmãos, que nós não podemos perder, então ele é o resplendor da glória de Deus, e ele então expressa o caráter de Deus entre os homens, porque ele é Deus, a imagem e semelhança de Deus. Uma outra coisa que o Emanuel demonstra é que ele é também homem. Emanuel, Deus conosco. Há uma natureza humana, e há um porquê dessa natureza humana, há uma necessidade. Se era preciso que ele fosse Deus, é preciso, irmãos, que ele fosse também homem. E é por isso que ele se esvazia de si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Ele deixa o seu trono lá na glória e ele vem habitar entre nós, viver entre nós, caminhar entre nós, comer nas nossas mesas, trilhar os nossos caminhos, cumprimentar, abraçar. E Jesus vive essas coisas todas, irmãos. E é por isso que a gestação de Maria é uma gestação normal, de 9 meses. E que o nascimento de Cristo em Belém é um nascimento natural. Maria estava grávida, diz o texto assim, ao cumprir-se os dias da sua gravidez, ao terminar o tempo
da sua gestação, ela não estava em casa. Por força de um decreto, ela estava numa terra mais distante, ela não está em Nazaré, ela está em Belém. Mas quando completa o tempo da gestação, não dá para segurar a criança. Eles caminharam para lá, eles viajaram para lá, ela já devia estar sentindo um pouco de dores, um pouco também de incômodo, com a barrigona muito grande. A gestação de Cristo é a gestação natural de qualquer criança. E no momento dele nascer, ele nasce no tempo determinado por qualquer criança. É quando a bolsa estoura. É quando o sinal natural vem. Não há como Maria segurar para fazer a viagem de volta até Nazaré. É ali mesmo. José poderia ter dito, não dá para segurar um pouquinho, nós não achamos nem lugar na hospedaria. Não, vamos correr para... nós não achamos nem lugar para nos hospedar. Ela falou, vamos correr para qualquer lugar que der aí. Vamos para a estrebaria, vamos botar na manjedoura. Não dá tempo. Uma gestação natural. Demonstrando que Cristo é humano. É o Deus conosco. É o Deus habitando entre os homens. É o Deus assumindo a forma humana. A gestação no tempo devido. Depois ele começa a crescer e a criança vai se desenvolvendo como qualquer outra criança, como os nossos filhos, como as nossas filhas se desenvolveram. E ele vai ser apresentado ao templo como toda criança dos judeus. Ele vai depois visitar Jerusalém, vai discutir com doutores, esse é o extraordinário, mas o que torna extraordinário para os doutores ele é uma criança. Como cada um de nós, desenvolvendo da vida. E diz o texto que crescia o menino em estatura, em conhecimento e na graça de Deus. Jesus é homem. Ele tem sentimentos de homem. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem cansaço, por isso dormia no barco, em meio à tempestade. A tempestade está forte, a coisa está bravia. Estou cansado. Por isso que ele reconhece o cansaço dele, o cansaço dos discípulos, quando ele quer atravessar o mar da Galileia, em Marcos capítulo 6, ele fala assim, nós estamos muito cansados, o trabalho tem sido muito árduo, vamos para um lugar solitário, vamos descansar um pouco, pega o barco aí, vai remando, eu vou descansando por aqui. E chegou do outro lado, estava toda a multidão lá, né? Nós já vimos. Ele senta diante de um poço, pede água para beber a uma mulher samaritana. É o ser humano. É o Emanuel. É o Deus conosco. Porque era preciso que fosse assim, irmãos. Qual é a principal ação de Cristo para perdoar pecados do ser humano depois que ele preserva a santidade e a pureza? Como ele demonstra amor por nós, amor sem medida, amor incondicional, sendo aquele que nos amou primeiro e amou até a morte, e morte de cruz. Para salvar os pecadores dos seus pecados, eu tenho que morrer. Se eu continuo sendo Deus, ou se eu venho para a terra e ando e habito entre os homens apenas como Deus, eu não posso morrer. Deus não morre. Deus não verte sangue. Por isso que ele não morre. Os filmes nos ajudam também a entender essa grande verdade, né? Os deuses criados aí por fruto da imaginação humana, especialmente pelos gregos, são temas de muitos filmes. Eles não podem morrer. Eles não são seres humanos. Eles não vertem sangue. Quando você quer matar um Deus no filme, primeiro você tem que fazer ele sangrar. Por isso que Cristo deixou o trono da glória. Ele tinha que sangrar. Ele tinha que dar a vida. Como verter um sangue? Como dar a vida sendo Deus? Deus não morre, irmãos. Deus não sangra. Por isso a importância dele ser Emanuel. Ele nasce de uma virgem, por obra do Espírito Santo, mas o seu nascimento é o nascimento natural. Seu crescimento, seu desenvolvimento, até chegar aos seus 30 anos, começar o seu ministério, é todo o processo natural. Por que Jesus não começou o ministério antes? Ele fez algumas coisas antes, algumas coisas que chamaram a atenção, mas por que ele não começou o seu ministério, não chamou os seus discípulos antes? Porque o judeu ele não começava a vida profissional antes dos 30. Ele está seguindo o curso da civilização. Como qualquer cidadão judeu, como qualquer ser humano judeu. Algumas coisas da humanidade ele respeita, para poder ser identificado. Eu sou ser humano, eu sou Deus, mas eu sou humano.
E eu preciso ser humano. Porque senão eu não posso morrer por você. Eu não posso dar a minha vida. Eu não posso verter o meu sangue. E só o meu sangue é capaz de purificar de todos os pecados. Só o meu sangue é capaz de promover a expiação de pecados que o ser humano precisa. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. E eu quero ler com você o verso 12 e o verso 22. Eu leio o 12, os irmãos leem o 22. Vamos dividindo as leituras. Hebreus, capítulo 9. Versículo 12 e depois versículo 22. Eu vou ler o 12. Os irmãos vão ler o 22. Um sangue precisava ser vertido e agora o nosso pecado, a expiação do nosso pecado, não é mais por sangue de bodes, de carneiros, de ovelhas. É um sangue único, mas um sangue precioso, especial. Que vai ser derramado uma só vez, mas que vai purificar o pecado de todo aquele que crê. Então eu leio o verso 12, os irmãos, assim que eu encerrar a leitura do verso 12, por favor, a leitura do 22, do capítulo 9, da Epístola aos Hebreus. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ele fez milagres. Ele promoveu o extraordinário. Ele sondou o coração humano, ele leu algumas mentes por aí. Como Deus que é. Mas ele verteu sangue, verteu todo o sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Diz o texto que ao cumprir os dias, o menino nasceu. E eles colocaram nele o nome de Jesus. Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Se temos a remissão de pecados, se vivemos a graça, irmãos, de ver os nossos pecados perdoados no Senhor, é porque Cristo se tornou o caminho da oportunidade de perdão e expiação de pecados. Por isso que em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. Porque eu que morri. Eu sou a verdade. Porque aquele que crê em mim, está crendo no que de fato pode valê-lo diante das circunstâncias. Está crendo na verdade de um cordeiro que foi morto, de um sangue que foi vertido, de um alto preço que foi pago, mas que purifica pecados, que é eficaz. Quem crê, crê numa verdade, não num absurdo. Não numa mentira, não num engodo. Quem crê, quando chegar diante de Deus nos céus, vai ter de fato os seus pecados perdoados. Vai poder entrar mesmo nas mansões celestiais, nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, não por méritos nossos, porque quem somos nós? Não pelas nossas obras, não pela reencarnação, se caso existisse, não existe. Não por alcance nosso, em razão do nosso proceder, do nosso caráter, porque ninguém é justo sequer, mas aquele que foi justo, que foi puro, assumiu a forma humana para verter o seu sangue e para trazer para você e para mim a purificação de todo pecado. Porque aquele que nele crê, tem já a vida eterna. E nós temos sobre a nossa cabeça o sangue do cordeiro que foi morto, que é Cristo, o Emanuel. E só por ser Emanuel, ele pôde morrer por nós. Se ele viesse à terra só como Deus, não poderia. Mas é Deus conosco. É Deus vivendo entre nós. É Deus que nasceu em Belém. É Deus que nos amou até a morte. E morte de cruz. É o Jesus divino. É o Jesus humano que se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador também. Ele nos amou, irmãos. Nos amou até a morte. Quando participamos da ceia, nós celebramos, nós proclamamos essa graça bendita do Emanuel na nossa vida, na nossa história, na história da humanidade.
Ao comer do pão, o corpo que foi entregue por amor, ao tomar do cálice e beber o sangue da nova aliança, manifesta na eficácia de um sangue derramado por um Deus presente na vida do ser humano, o homem-Deus, o Deus-homem, que vem nos purificar de todo pecado. Que no Natal nós possamos fortalecer na nossa vida, na vida dos nossos amigos, daqueles que são próximos de nós, essas verdades. Porque o que adianta a troca de presentes? O que adianta o encontro de família? O que adianta os banquetes? Se não existir a pessoa principal do Natal, que é Jesus. A compreensão exata do Emanuel, da graça de Deus que assiste, que é proclamada, que é manifesta, que é abençoadora,